Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o menor circuito da eletrônica. Nós vamos analisar esse circuito e ver o seu funcionamento. Vamos ver o menor circuito da eletrônica? Vamos lá? Mas antes vou deixar uma homenagem à minha mãe, à mãe dos meus filhos e a todas as mães. Feliz Dia das Mães! Esse é o menor circuito da eletrônica, com um único componente. Que pequenininho! Não vai funcionar? Um amplificador operacional e mais nada. Sem resistor, sem capacitor, sem diodos ou transistores. Será que esse tipo de circuito funciona? Para que ele serve? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Para tornar mais real a análise, vamos substituir a tensão de entrada VI por uma fonte de tensão e VO, tensão da saída, por uma medição. Estou usando letras minúsculas para simbolizar pequenos sinais, tipo um sinal de um microfone ou um captador de guitarras. Agora, vamos analisar esse tipo de circuito, usando as técnicas que nós já conhecemos. Vamos lá? A primeira pergunta que se faz é: este circuito está trabalhando como amplificador? Porque o operacional tem outras formas de trabalhar também. Quando um operacional está trabalhando como amplificador, você lembra? Isso mesmo! Quando possuir uma realimentação negativa. Quando existir uma ligação entre a saída e a entrada menos do operacional. Ou entrada inversora. É exatamente esse o caso. Vejam! Existe uma ligação entre a entrada e a saída. Na verdade, tem um fio ligando a entrada menos a saída. É simples assim. Quando um circuito tem realimentação negativa, nós podemos usar o zero virtual. Lembra do dragão? Vamos ver. Aqui está o dragão. Vejam o que está escrito na cabeça do dragão. V. Está escrita a primeira característica do zero virtual. A tensão Vin entre a entrada inversora e não inversora do operacional é zero. Vamos desenhar essa tensão no diagrama. Considerando o polo positivo, o lado da entrada não inversora. A cabeça I do dragão, do zero virtual, está dizendo que a corrente na entrada inversora é igual à corrente na entrada não inversora, que é igual a zero. As correntes nas entradas do operacional é igual a zero. É claro que esse conceito é aplicado ao operacional ideal, mas os operacionais de hoje em dia estão cada vez mais perto do operacional ideal. Então você pode aplicar sem medo a teoria do zero virtual. Essa aqui, ó, zero tensão, zero corrente, só no operacional. Não vou desenhar as correntes no circuito, ó, para não poluir o diagrama. Mas você já sabe que a corrente é zero. Não entra nem sai corrente nas entradas do operacional. Vamos analisar então? Vamos lá. Para analisar esse circuito, eu vou usar a lei das malhas. Analisar um circuito amplificador é determinar o ganho, que é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Isso é, quantas vezes a tensão de saída VO foi amplificada em relação à entrada VI. Para deixar a análise mais real, vamos colocar um valor aqui, ó, na tensão, ó, na entrada VI. Vamos colocar 1 milivolt. Uma tensão tão baixinha, professor, por quê? Isso mesmo. Os amplificadores foram feitos para amplificar pequenos sinais, como o sinal de um microfone, que pode variar entre 1 e 10 milivolts. Esse é um microfone baixinho, para não pegar o latido dos vira-lata da esquina, não é mesmo? A minha pergunta é determinar a tensão de saída VO. Para responder essa pergunta, vou usar a lei das malhas.
tem que achar um caminho que passe pelas tensões de entrada, VI, e a tensão de saída, VO. Vejam esta malha. Passa pela fonte VI, vamos desenhar, segue pela entrada do operacional, VIN, e fecha o circuito pela fonte VO, para o terra. Antes de levantar a equação, é preciso desenhar a corrente da malha. Esta é uma corrente virtual, que servirá apenas para levantar a equação. Vamos assumir uma corrente no sentido horário, que é o padrão. Vou chamar de corrente X. Lembrando, esta é uma corrente virtual, que serve somente para levantar a equação da malha. Vamos começar levantando a equação pela fonte de tensão VI. Saindo do terra, passando por VI, a corrente passa do menos para o mais. Então, aumentou a energia. Mais energia, a parcela será mais VI. Seguindo, a corrente da malha passa pela entrada do diferencial do operacional, VIN, passando do mais para o menos. Então, sai menos energia potencial, a parcela será menos VIN. Por último, a corrente passa por VO, tensão de saída, que é a tensão que eu quero descobrir. A corrente entra no mais e sai no menos. Sai menos energia, então a parcela será menos VO. Vamos fechar com o terra, que é igual a zero. Pronto. Essa é a equação da malha. Agora, vamos substituir os valores. A tensão VI está lá no diagrama, é igual a mais 1 mV. Está escrito no diagrama e nas estrelas. A tensão VIN é 0 V. Vejam o zero virtual aqui embaixo. 0 V. A tensão VO é a minha pergunta. A única incógnita dessa equação. Ainda bem, né? Vamos igualar tudo a zero. Pronto! Temos a equação. Vamos resolver para determinar VO. Primeiro vamos tirar esse zero, né? Não soma nada mesmo. Então fica mais 1 mV menos VO igual a zero. Vamos passar o VO para o outro lado da igualdade. Fica 1 mV igual a VO. VO é igual a 1 mV. Agora, podemos calcular o ganho de tensão. Vamos marcar por uma letra G de ganho e V de tensão. Vamos fazer assim para simplificar. Vamos economizar a canetinha digital, né? O ganho é igual a VO, que é igual a 1 mV, dividido por VI, que é igual a 1 mV também. 1 mV dividido por 1 mV é igual a 1. O ganho de tensão é igual a 1. Isso é mais surpreendente ainda. O circuito já era estranho. Um menor da eletrônica. E agora tem um ganho igual a 1. Vocês sabem o que significa um ganho igual a 1? Significa que este é um amplificador que não amplifica nada. A tensão que entra é igual à tensão que sai. Todo mundo espera que o amplificador amplifique, aumente a tensão. Este não faz isso. Esse tipo de amplificador é chamado de, vamos lá, slide, amplificador seguidor de tensão, ou buffer em inglês. Se esse tipo de circuito não amplifica nada, para que serve então? Note que a corrente de entrada do circuito, aquela corrente que o circuito está exigindo, da fonte, é zero. Não tem corrente entrando na entrada dos operacionais, do operacional. É o zero virtual funcionando. Então, qual é a função desse circuito? É isolar. Isolando os dois circuitos. O buffer liga um ponto ao outro do circuito, levando somente a tensão, isolando a corrente. Esse tipo de amplificador é muito usado no circuito de entrada dos instrumentos. Vamos lá,
Por isso, os voltímetros digitais atuais podem ser considerados um circuito aberto. A resistência interna desses instrumentos é da ordem de 10 megohm para mais. Um instrumento pega somente a tensão sem consumir energia do circuito, graças ao buffer de ganho 1 mais corrente de entrada igual a 0. Você viu nesse tutorial como o menor circuito da eletrônica funciona. No próximo tutorial, você verá uma aplicação desse tipo de circuito. Era isso que eu tinha por hoje. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!